Fala aí, pessoal. Tô dando uma pausa aqui dos estudos da PND, que a prova é amanhã, fazendo alguns resumos, para responder alguns comentários. Eu ia fazer isso na segunda-feira, mas vou fazer hoje, porque senão vai alongando os comentários. E alguns comentários são meio que ofensivos, né? Eu sou daquele grupo que quer comentar, quer questionar, quer discordar. Cara, primeiro entenda a história, busque conhecer toda a situação e questione, porque questionar por questionar não é legal. Eu não questiono o que eu não sei, então assim, se eu não sei sobre determinado assunto, eu não falo e nem questiono. E muito mal, até quando eu conheço o assunto, eu também não me meto, porque eu não sou uma pessoa de treta. Não sou uma pessoa de treta, eu gosto de bons debates, boas conversas, bons diálogos. Então, eu não parto para agressão, seja ela verbal, seja ela, enfim. E eu tenho visto alguns comentários aqui que não é que tá me gerando incômodo, né? Mas além de ser repetitivo em algumas questões, é isso. E vamos começar. Um dos comentários que eu tenho recebido bastante, eu fiz dois vídeos na semana passada sobre o desemprego, um deles sobre o processo seletivo, enfim. E recebi vários ataques de alguns simpatizantes do governo, né? Ou simpatizantes da esquerda, né? E recentemente um comentário falando que eu sou um simpatizante do Lula, ou bolsonarista. Então, para deixar claro que. E me chamou até de isentão. Cara, primeiro que politicamente, eu não sou nenhum nem outro, não defendo. Não defendo e tenho ojeriza por essa polarização. Então, assim, eu nem debato com bolsonarista, nem debato com lulista. Eu acho que é perda de tempo, porque a gente precisa debater desenvolvimento, industrialização, tecnologia, sociedade. A gente precisa debater Brasil. E primeiro que eu sou um cara totalmente municipalista, debato causas municipais. A única causa meio que nacional que eu debato hoje talvez a defesa da industrialização, da criação de empregos de qualidade, da educação. E a questão do emprego, do desemprego, são coisas que eu debato de cunho nacional. Agora, se o que está acontecendo em Brasília, de cunho nacional, eu não acompanho politicamente, eu acompanho o que acontece aqui na LERJ, o que acontece aqui na Câmara do Rio, ou nas cidades próximas, que eu acompanho, Niterói, Nova Iguaçu. Então, assim, isso eu acompanho outras cidades também, porque eu gosto de ver cases de sucessos que têm acontecido em outras cidades, seja ela cidade grande ou cidade pequena. Então, eu acompanho quase todas as prefeituras que têm redes sociais, secretarias, enfim, mas eu não me meto politicamente em nada, em direita, em esquerda. Acho que a gente precisa passar desse debate e entender que desemprego é um problema social, tanto de direita quanto de esquerda. Até falo que segurança, que também não é debatido nem de direita nem de esquerda, porque o Rio é violento por uma questão, por um governo de direita, do Jair Bolsonaro, Cláudio Castro, e na Bahia é violento por um governo de esquerda, do Lula, que é o Jerônimo. Então, então assim, para a gente debater assuntos sérios, não tem essa de direita e esquerda, porque o Brasil tá uma merda, as cidades brasileiras estão uma merda, os estados do Brasil estão uma merda. Uma ou outra consegue ser melhor em umas questões e piores em outras questões. Então a gente precisa debater muita coisa que vai além de se você fez Hélio, se você fez Arminha. Então, assim, pra mim não funciona esse papinho que inventou, porque assim, eu sou um cara de centro. Eu sou um cara de centro, eu sou um cara de centro. É, eu não me preocupo mais em tomar porrada dos dois lados, já estou acostumado com isso já. Eu acho abominável essa polarização. E que nem o rapaz comentou que eu sou isentão, você vota em alguém se eu quiser. Eu já falei, irmão, na próxima eleição, se for segundo turno Lula e um candidato Bolsonaro, eu vou anular meu voto ou não voto, pago multa. Não adianta. Não tem essa que eu
defendo a tal ideologia. Se for Lula ou candidato do Bolsonaro, eu vou anular meu voto. Eu vou anular, primeiro que eu vou anular meu voto no primeiro turno e no segundo turno. Então, assim, eu vou anular meu voto. No máximo eu só devo votar para deputado federal, que é no Elias Jabbour, porque ele defende um plano nacional de desenvolvimento, algo que eu defendo também bastante. Então, assim, o Brasil ele só vai ser debatido e só vai avançar quanto a gente debater um projeto de desenvolvimento. Enquanto não debatemos isso, não tem um candidato para votar ano que vem em nenhum cargo, apenas para deputado federal, que é o Elias Jabbour, que defende esse pensamento político e ideológico que eu tenho. Apesar dele ser do PCdoB e tem um viés mais comunista, e eu tenho uma linha mais keynesiana e desenvolvimentista. Então é isso. Outra coisa, até um erro, isso aí é um erro. Um rapaz aqui comentou que eu falei merda sobre Santa Catarina. Cara, de uma certa forma ele tá certo. De uma certa forma ele tá certo, eu falei merda sim. Eu não conheço Santa Catarina. Eu não conheço Santa Catarina. E como eu respondi no comentário, eu conheço Santa Catarina pelo meu viés do que eu acompanho. Então, assim, por muito tempo, eu vim de uma origem, fiz parte do movimento punk, eu tive uma banda de punk rock, e tive alguns. Era um período, né, quando eu frequentava isso, era um período que tinha muito negócio de skinhead, de neonazi, pá. E os últimos dados que têm saído sobre isso, existe uma parcela maior em Santa Catarina. Existe uma parcela maior em Santa Catarina. Então, quando eu fiz esse comentário, foi muito baseado no que eu vivo da minha bolha. Então, ou seja, eu defendo tanto a questão de buscar, conhecer, eu acabei falando merda e ele tá certo. E assim, eu sei que é um estado que está em crescimento. Se vocês procurarem no YouTube, São Paulo nas Alturas, do Raul Justilores, ele fez alguns vídeos sobre Santa Catarina, sobre Florianópolis. Existe eu gosto muito, assim, por não ser muito adepto do Sul, eu gosto muito, por exemplo, eu gosto muito do Jaime Lerner, que foi prefeito de Curitiba, que ele seguiu o caminho contrário do urbanismo, enquanto as cidades brasileiras estavam pensando em criar estradas, pensando na questão de automóveis, ele criou um bagulho pensando nas cidades, pensando nas pessoas, numa cidade caminhável. Então, eu admiro, eu só não sou muito simpatizante do Sul, justamente pela essa questão de muito preconceito. E uma vez eu fui questionada, tava conversando com uma pessoa, falou, por que você não vai pra Santa Catarina? Eu falei, não vou pra Santa Catarina, porque é um estado que tem um viés racista, papapá. Aí a pessoa, mas um conhecido meu foi pra lá, virou Uber, cresceu. Beleza, então assim, é uma experiência minha muito própria, mas assim, se alguém de Santa Catarina, se eu tiver um dia a oportunidade de conhecer Santa Catarina, trabalhar em Santa Catarina, não vou negar. Só que assim, é um preconceito. Isso aí é uma pessoa que é contra esse tipo de coisa, de comentários, acaba fazendo comentários que não tem nada a ver com o que eu penso. E a mesma coisa eu respondi, eu moro no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro não é uma cidade como é vendida pela mídia como cidade perigosa, cidade isso, cidade aquilo, e, e é isso. Então, assim, nessa questão eu falei merda, peço desculpa, e eu ia falar isso na segunda-feira, mas vou falar agora, porque vai ter mais comentários, senão eu vou ter que fazer vários comentários todo dia, responder todos os comentários todo dia. E o último agora, ele falou que eu tô dando golpe na internet, que eu tô pedindo ajuda, que eu tô a isso, que é só dar um Google, que é só dar um Google que você vai ver milhões de vagas. Nesse ponto eu não discordo, mas que vagas são essas? Que vagas são essas? Pô, se você vê nos grupos do Facebook de vagas de emprego, a maioria das vagas são golpes, são falsas, né? São falsas. Outra, você vê, se você der um Google, você vê muita gente reclamando de Cato, de Gup, de LinkedIn, de várias plataformas de vagas de emprego. Porque algumas pessoas reclamam. Se você vê também nas postagens do Vagas Arrombadas, você vê muita gente reclamando. Então, assim, porque tá cheio de loja contratando. Beleza, cheio de loja contratando. Mas para você ser contratado, primeiro você tem que entregar um currículo. Primeiro você precisa ser aprovado pelo currículo, passar por uma entrevista. Depois de uma entrevista, dependendo de cada processo, é um processo.
Só que no meio disso tudo, tem os preconceitos estruturais. Então, assim, a gente vive no Brasil totalmente desigual, com vários preconceitos estruturais. Não existe meritocracia. Não existe você contratar o melhor candidato. Você quer contratar o que te dá mais identidade ou que você tenta pagar menos. Ou a pessoa mora perto, ou a pessoa não tem uma certa idade, ou a pessoa não ter filho, ou a pessoa não pertence a um pensamento político, porque agora tem essa questão de não contratar e demitir pessoas que pensam o contrário. Tem uma pesquisa no Brasil, saiu uma pesquisa no Brasil, tanto nos Estados Unidos, que as empresas elas preferem contratar pessoas que pensam parecido politicamente, ideologicamente. Então, assim, tem várias nuances, tem várias nuances. Porque não adianta, como eu já falei, uma pessoa próxima falou, não adianta falar que tem vaga no portal de notícias local e acha que é só se inscrever que tu está empregado. Não é, porque se fosse assim, não teria pessoas em situação de insegurança alimentar, não teria pessoas que não conseguem emprego trabalhando por aplicativos e não teria pessoas na rua. Não teria pessoas na rua. Se fosse mil maravilhas, que é só entregar o currículo, trabalhou em loja, tá certo, a gente realmente estaria em emprego, algo defendido por Keynes. Então, assim, não é bem assim, então é muito fácil. Outra coisa, a insistência desse negócio de pegar isopor para vender água. Cara, não adianta, também não adianta. Cara, tem coisas que você precisa entender a pessoa, cara. Você precisa entender o indivíduo, entender aonde ele mora, qual é a realidade. O Brasil é um país continental com diversas realidades, com diversas nuances. Eu estava até respondendo o rapaz que eu falei merda do Rio de Santa Catarina, que ele falou que ele conhece algumas pessoas que ele conhece algumas pessoas que trabalham por aplicativos que ganham bem, tiram 3, 4 mil, e eu concordo. Só que aqui é complicado. Eu fiz o cadastro e não fui aprovado porque tinha excesso de entregadores. Eu moro na zona oeste do Rio e no bairro Popular. Então, assim, tem muitas praças aqui. Cara, tu vai em cada praça, deve ter uns 50 entregadores. Não vai, 50 entregadores. Esses dias eu fui no centro do Rio, passei pela Rio Branco, ali naqueles pontos ali do VLT. Mano, é um papo de 10, 15 entregadores. Você vai na ilha, no aeroporto ou no Santos Dumont, é, 50 motoristas querendo pegar uma viagem vindo do aeroporto. Então, assim, eu já falei no último vídeo, ser Uber em 2018 é diferente de ser Uber hoje. Então, assim, é muito concorrido. E essas pessoas estão nesse ambiente porque não conseguem emprego. Porque não consegue emprego. Então não adianta dizer, e empreender, vender água no semáforo. Pô, cara, eu acho justo. Mas aqui no Rio é muito complicado. É muito complicado. Esse tipo de serviço, de vender bala no trem, de vender coisa na rua, é muito complicado. Você anda em qualquer lugar. Quem conhece Madureira, passa na estrada da Portela e vê ali do Madureira Shopping até o Império Serrano, tu não consegue andar porque tá cheio de camelô. Tá cheio de camelô. Outros bairros, Campo Grande, não sei, Penha deve estar assim também. Vai em qualquer centro urbano, qualquer bairro aqui do Rio de Janeiro, você vai ver números de pessoas. Você pega um trânsito na Avenida Brasil, você vê 500, uma hipérbole, 500 pessoas vendendo água, vendendo pipoca. Você perde até paciência, porque é tanto ambulante, Então, assim, você é apenas mais um num jogo que está todo mundo tentando sobreviver. E eu já falei, tem dados. Até para ser microempreendedor tá difícil. Empreender no Brasil é difícil, não sim. A gente vive num país que empreender é sobrevivência. A pessoa não empreende porque tem um dom do empreendedorismo. Ela empreende pela sobrevivência. E quando isso acontece, gera sérias consequências. Você pega os dados do Sebrae. 60, 70% quebra em 3 anos. Mais de 60% não tem lucro e nem prejuízo. Termina no zero. Se você andar em qualquer centro urbano,
das capitais, ou até aqui também no Rio de Janeiro, nos bairros, você vai ver o número de lojas fechando, até mercado está fechando. O que seria caminho para muita gente vai ser um problema no futuro, porque não vai ter esses lugares que a galera joga para ser posto de emprego, para ser a chance de se reinventar, de se reerguer, vai acabar não sendo oportunidades. Os call centers, que muitas falam também, está sendo ocupado por inteligência artificial. As empresas estão começando a investir em chatbots. Então, assim, a gente quer. Eu entendo que toda dica é na boa vontade. Mas eu sou uma pessoa que, além de estar enfrentando esse problema do desemprego, eu estudo isso. Eu não sou melhor que ninguém. Eu sou apenas mais um que está enfrentando um problema e passou a estudar sobre o problema. Você pega o Rick Azevedo. O Rick Azevedo, ele estava incomodado, que estava pulando de emprego em emprego, trabalhando para 6 por 1. O que ele fez? Ele criou o AVAT, a Vida Além do Trabalho, e é um dos maiores percursores da luta pelo fim da escala 6 por 1. Ou seja, ele tinha um problema, ele viu que pessoas passavam pelo mesmo problema, e criou um grupo. Debater desemprego, debater escala 6 por 1, outros modelos de trabalho, você não vai ver na TV aberta. Você vai ver se você pegar uma pequena uma PGN, uma revista, uma gestão em negócios, ou você entrar no site Administradores, ou você lê uma revista Exame, lê um jornal Valor Econômico. Quem lê esses jornais, ou essas revistas, ou acompanha esses sites, sabe que, sim, existe muita coisa para ser debatida, que não é debatido na TV aberta, não é debatido no dia a dia dos políticos, não é debatido no dia a dia dos políticos, não é debatido com nossos vizinhos, com nossos familiares, com nossos amigos. E a gente fica preso nas mesmas coisas que hoje pode ser até solução para alguns, mas no futuro não vai ser solução para ninguém, porque vai estar todo mundo no mesmo balaio. Então, se eu estou aqui para falar de desemprego, para debater o desemprego e às vezes ter umas crises em relação a isso, eu não estou enganando ninguém. A minha página, o Arquivo Brasilis, é uma página que fala sobre história da cultura brasileira. Eu sou um cara que pesquiso música, novela e cinema nacional. Então é isso, eu sou isso. Eu tenho conhecimento em marketing digital, sou formado em história, estudo sociologia de forma autodidata, tenho um bom conhecimento teórico em inteligência de mercado, planejamento estratégico, atendimento ao cliente e outras coisas a mais. E atuo como roteirista e copywriter. E além de ser social media e conteudista. Então, assim, eu não estou escondendo nada para ninguém. Estou no canal desde fevereiro, aqui. Estou desde fevereiro falando da minha situação de desemprego. Se você vê, tirando esses vídeos, se você vê os meus últimos vídeos agora, que são roteirizados, eu não peço para curtir, eu não peço para compartilhar, e não peço nem para ajudar financeiramente. Pelo menos falando, só na thumb mesmo. E eu não estou obrigando ninguém. E ninguém é obrigado a ajudar. Eu não estou pegando a arma, botando na cabeça de alguém e falar, porra, me ajuda aí. Não tô. Se a pessoa se sensibilizar em gostar do meu canal, ele vai curtir, ele vai comentar, ele vai se inscrever, e se ele se sentir bem, ele vai me ajudar financeiramente. Porque essa sim hoje é minha única fonte de renda, porque eu vivo de doações. Quem paga a minha internet é minha irmã. Eu moro em casa própria, eu tenho casa própria, mas eu tô cheio de dívidas devido a contas, essas coisas. Eu tô cheio de dívidas. Quem compra comida do mês é minha tia. Quando alguém faz algum tipo de doação por aqui, eu consigo pagar outras coisas e comprar outras coisas. E a minha renda hoje, a única renda que eu tenho, que eu consigo levar de mês em mês, é catando latinha. Eu não estou escondendo isso para ninguém. Eu sobrevivo hoje na dependência dos outros. Eu estou desempregado há 3 anos. Todo dia, eu envio um e-mail. E todo dia eu recebo um e-mail falando que meu currículo não foi selecionado. Eu já mudei meu currículo várias vezes. Já mudei de área diversas vezes. Até pouco tempo, eu estava tentando investir em marketing gastronômico. Há meses atrás, eu estava tentando investir em produção
na cultura. Eu fiz curso de organizador de evento, de agente cultural e produção cultural. Eu fiz curso disso. Tô tentando, há um bom tempo, eu tô tentando entrar no cinema como roteirista, para tentar pegar um curta, tentar pegar um projeto, ser um assistente. Tô tentando. Nos últimos anos, eu atuei tentando crescer no marketing esportivo. Eu sou formado em história. Eu tô tentando, tô fazendo tudo. Todas as dicas que eu vejo no YouTube, no LinkedIn, de qualquer especialista em trabalho, em gestão, em currículo, eu tô seguindo. Eu tenho vários livros de como elaborar currículo. Eu fiz curso aqui como é que é? Nas naves do conhecimento aqui da Zona Oeste, de elaborar currículo, melhorar sua marca pessoal, eu fiz isso tudo, mano. Fiz isso tudo. Fiz isso tudo. Eu tenho curso até de empreendedorismo. Eu tenho curso da prefeitura, que terminou agora, do Empreenda Rio. Eu tenho curso de empreendedorismo cultural. Eu tenho curso de empreendedorismo cultural. Então, eu tô tentando fazer a minha parte. Eu tô tentando fazer a minha parte. Eu tô no Google procurando emprego. Eu tô no Substack, que tem lá vagas da cultura. Eu tô nos grupos aqui no WhatsApp de vagas de emprego. Eu sigo vagas de emprego no Instagram. Eu me cadastro semanalmente na vagas de emprego da Prefeitura do Rio, que está sempre dando vaga. Eu sou chamado para alguma entrevista? É isso que eu tô debatendo, é isso que eu debato, é isso que eu falo. A gente precisa entender as coisas. A gente precisa entender as coisas. Porque é muito fácil não me conhecer, achar que eu tô aqui desesperado, porque trabalha quem não quer e tá cheio de vaga. E não é bem assim. E não é bem assim. Tem pessoas que têm comentado aqui no meu WhatsApp, no YouTube, que tá passando a mesma situação. Tem uma pessoa que já comentou que é formada em TI, que tem dificuldade devido à formação dela hoje, formação em TI, engenharia. Acho que agora, futuramente, talvez em breve, quem trabalha mais com programação vão ser áreas ameaçadas devido à inteligência artificial. Tem gente que perdeu o emprego porque virou mãe. Tem gente que perdeu o emprego porque é uma pessoa trans. Tem gente que está devendo pensão alimentícia. Essas pessoas, elas não querem trabalhar. Elas chegaram nessa situação porque elas querem. Porque elas querem. É sério isso que vocês que comentam toda vez que eu posto alguma coisa de desemprego? É sério que o argumento de vocês é esse? Tá cheio de vaga? Tá cheio de vaga? É só dar o Google? Irmão, dá o Google. Dá o Google acadêmico, melhor. Lê pesquisas. Lê pesquisas. Vá no YouTube, documentário da Folha, documentário da BBC, documentário da DW sobre desemprego, sobre pessoas em situação de rua por causa do desemprego. Lá, vai ler Ricardo Alexandre, vai ler Jonathan Neri, vai ler Daniel Kahneman, vai ler o que eu tava. Esqueci, tem tantos. Vai ver. Eu vou citar alguns diretores, esqueci. Vai ver alguns filmes franceses. Tem um diretor francês, do cinema francês, que só fala sobre desemprego. Só fala sobre a questão do desemprego. Vai ler. Vai ver a Procura da Felicidade. Vai ver a Procura. Vai ler. Tu quer ver? Então, assim, a pessoa chega para dar o Google, eu dou o Google. Mas aí, você dá o Google para entender mais a fundo, porque é muito fácil falar vaga de emprego no Google, E o depois disso? E depois disso? Será que vocês dão Google? Será que vocês dão YouTube? Porque assim, eu não sou melhor que ninguém. Eu não sou melhor que ninguém. Quer me refutar? Beleza, me refuta. Mas me refuta com dados. Me refuta tipo, irmão, tu tá errado devido isso. Porque toda vez que alguém comenta aqui, eu tô lá argumentando. É isso. E tem a minha situação real. E a minha situação é diferente do desempregado A, do desempregado B e do desempregado C. A minha realidade é uma realidade. A realidade do outro é outra realidade. Lembrei. Por quê? Porque a gente precisa entender que tudo começa pelo porquê. Vai ler Simon Sinek. Vai ler O Perigo da História Única lá, da nigeriana, que eu sempre esqueço o nome, que é um nome complicado. Vai ler literatura. Em vez de ler, sei lá, Napoleão Hill, Darren Carnegie, o Thiago A, Thiago B, Thiago C, porque tem todo cara que é Thiago. Você lê Pablo Marçal e quer dar moral, que entende sobre a questão do desemprego, sendo que você tem uma lógica, você já leu Bourdieu, já leu Bauman,
Já leu Bauman? Já leu Darcy Ribeiro para entender como é que se constrói? Você vê, você consome cinema, consome novela para entender que nem tanto que tudo são pessoas diferentes, com pensamentos diferentes. A gente precisa entender o mundo. Nada gira ao nosso redor. Eu não sou melhor que ninguém. Tem muita gente aí que fala sobre desemprego que é superior do que eu. Tem muita gente. Ricardo Alexandre é um cara que é um puto especialista sobre o assunto, que fala bastante. Tem uma menina aí que é muito boa também, que eu esqueci, que fez uma entrevista no Edson Castro, que fala sobre gestão de carreira, emprego, também é muito boa. Pô, a gente não consegue nem debater o básico, que é o urbanismo. A gente não consegue nem entender que as nossas cidades estão cada vez muradas por diversas questões. A gente não consegue nem bater o básico, a gente não consegue debater planejamento urbano. A gente não debate segurança pública. A gente não debate saúde. A gente não debate educação. E você quer debater desemprego? Pô, faça-me um favor, né? Brincadeira.